Então, bom dia pessoal, certo? Vamos começar aqui a nossa apresentação aqui, certo? Meu nome é João Jotivan, certo? Eu sou engenheiro eletricista de formação e engenheiro de segurança do trabalho de especialização, certo? Se caso vocês precisem, certo? Aí meu Instagram, meu telefone, qualquer contato, né? Caso vocês precisem de alguma coisa ou eu possa ajudar de alguma forma, certo? Então, nós vamos começar aqui nosso trabalho, certo? Então, inicialmente a gente vamos começar sobre os princípios, né? Então, vamos ver desde o início, né, o que é um sistema de comandos elétricos, ou como é que a gente utiliza, sistema industrial ou não, certo? Então, tem vários tipos de equipamento que a gente se utiliza. A gente tanto utiliza componentes físicos, como podemos utilizar microcomputadores para fazer o acionamento. Então, a gente pode fazer esses tipos de acionamentos. Eles tantos podem ser fisicamente, certo? Como esses acionamentos podem ser feitos à distância, ou por botões, né, que seriam botoeiras, ou remotamente, que a gente pode fazer. Então, nós temos os acionamentos manuais e temos os acionamentos automáticos ou programáveis, né, que dependendo da utilização nós faremos essa configuração, certo? Então, como profissionais da elétrica, então nós seremos capazes de fazer, deveremos ser capazes de fazer isso, certo? Em alguns casos nós vamos encontrar, né, como está aí na imagem, né, eu não costumo gostar quando alguém quer dar preço no valor do serviço do profissional, certo? Que na verdade isso aí eu acho errado, né? Eu não posso dar o preço no serviço de uma pessoa. Eu tenho que saber respeitar o serviço. A gente não precisa ser exagerado ao cobrar um serviço, né? Também aí a gente tem que rever esses conceitos aí também em relação a isso aí também, certo? Mas em algum momento a gente pode ser que a gente encontre alguém que queira dar preço no nosso serviço, né? Então, eu costumo falar essa frase, né? Não colocar preço nos trabalhos dos outros. Se você acha caro, rápido e fácil, economize, né? Faça você mesmo. Muitas vezes o valor não está no fazer, mas sim no saber fazer, né? Porque muitas vezes a pessoa acha que o profissional está cobrando caro por um serviço, mas se é um tipo de serviço que nem todo mundo faz, e o profissional ele teve todo um treinamento e todo um estudo em relação àquele tipo de função, certo? Ele tem que ser respeitado de alguma forma, independente qual tipo de profissional seja, né? Se é profissional da área de saúde, da área elétrica, certo? Então, eu costumo dizer que cada um no seu devido lugar, certo? Então, aqui a gente vê aqui que quando o profissional de comandos elétricos chega, ele é diferenciado, né? Então, aquela pessoa que entende da instalação industrial, né? Como eu falei anteriormente, né? A gente vai ver desde o princípio, certo? Os conceitos, os equipamentos, configurações, para que serve cada componente, como é que configura cada componente, certo? Então, a gente vai ver desde esse princípio, certo? Que nós podemos fazer esses tipos de configurações, certo? Então, vamos ver outros dispositivos, como fora os componentes físicos que nós utilizamos, né? Tem outros componentes que podemos fazer a utilização. Um deles é o soft start, né? Que é um dispositivo que ele pode controlar, né, a velocidade, inversor de frequência, que também nós podemos utilizar para controlar a velocidade dos dispositivos, certo? Então, nesse caso aí, os motores eles têm que ser os motores específicos para esse tipo de função, porque nem todo motor ele suporta frendagem
ou algo do tipo, né? Então tem alguns motores que eles têm as características bem específicas em relação a isso aí, certo? Temos dispositivos de proteções, né, como disjuntores, relés térmicos, fusíveis, né, são dispositivos também de proteção, disjuntores, né, que dependendo do disjuntor, pode ser um disjuntor motor, um disjuntor termomagnético, para nós utilizarmos no sistema, certo? Então, dos fusíveis nós temos, né, nos comandos elétricos são usados fusíveis, tanto como circuito de comando quanto de força, objetivo, proteção contra curto-circuito e subtensões. Então, os fusíveis são esses dispositivos que vai nos prever esses tipos de proteção, certo? Então, temos que ver, né? Então, isso aí, certo? Então, vocês vão encontrar também o caso que vocês irão dar duro na vida, irão trabalhar e vai chegar sempre uma pessoa com a piada, achar que você teve sorte na vida e a pessoa não vai ver que você ralou e lutou para chegar onde você está atualmente, certo? Então não se preocupar com isso, não se desgastar também. Tem pessoas que são dessa forma e eu costumo ver, tem um professor aí que ele é antigão e que ele costumava dizer que ele dizia que o segredo da vida é não discutir com idiotas, né? Então, quando ele fala em idiotas, pessoas que querem discutir sobre algo, né? Então, no caso, eu acho até triste hoje em dia pessoas que ficam discutindo sobre política. Hoje em dia, a política se tornou uma coisa que, tipo futebol, né? Então, você não pode torcer para um, não pode torcer para outro. Quando você torce para um, você não presta, o do outro presta. Então, por mais que a gente saiba que são todos iguais, nada muda, né? Então, no Brasil nunca vai mudar esse pensamento dos políticos, né? E a gente saber que eles sempre vão fazer aliança entre si e no final das contas eles estarão numa festa, comemorando entre si e nós estaremos de qualquer forma, né? Continuamos ali discutindo, né? Sem necessidade. Então, isso aí é o que eu acho triste em relação hoje em dia da política, né? Eu acho que a gente deve discutir, sim, porque se você não gosta de um, tudo bem, aí você, mas hoje em dia ficou algo insustentável, né? Hoje em dia a gente não pode mais discutir, né? Certo? Então, ter cuidado em relação a isso. Então, religião, futebol, política, a gente deixar de lado e viver nossas vidas normalmente. Então, ok. Ó, fuzis são dispositivos de proteção utilizados para proteção contra corrente, sobrecorrente, né, que é o que nós chamamos de curto-circuito, sobrecarga a longa duração, são construídos por um condutor de seção reduzida, que é o que nós chamamos de elo fusivo, né? O fusível ele tem um elo, né? Aquele elo que vai fazer a ruptura, né? Diferente do disjuntor. O fusível, ao romper esse elo fusível, ele deverá ser substituído, né? Já o disjuntor não. O disjuntor ele é fabricado para proteger, fazer várias manobras, né? Então, cada vez que ele fizer uma manobra ou ele atuar, eu posso ir lá e religá-lo sem problema, né? Pode ter sido um curto-circuito, pode ter sido uma sobrecarga, ele vai sempre trabalhar, certo? E vai sempre ser reutilizado. Não vou precisar substituir o componente, né? Já no caso dos fusíveis, não. O fusível eu tenho que fazer a substituição do mesmo, certo? Em relação aos condutores de instalação, montagem de uma base de material isolante, né? Então ele tem o seu corpo isolante, certo? Então o fusível ele protege, né, contra esses tipos de problemas, né? Então ele funciona assim, então corrente nominal ele vai proteger, corrente de ruptura, o fusível tem a sua corrente de ruptura, a corrente convencional de atuação, a curva característica, então vai ter sempre o valor da corrente que o fusível vai poder suportar, o valor máximo da corrente que o fusível consegue interromper, né, o circuito, e ainda tem o valor específico da corrente que provoca a atuação do mesmo, né? Então ele ainda tem a curva, né,
que é uma curva característica, é aquela curva, né, o tempo que leva para que o fusível suporte, que ele faça aquela atuação, certo? Então, tem sempre esses detalhes aí em relação ao componente, certo? Então, nós temos os mais diversos modelos de fusíveis, certo? Dentre eles, nós temos o fusível tipo D e o tipo NH, que são os mais utilizados em circuito de comandos. Vamos ter o Diazet, certo? Então, teremos fusíveis em mais diversos componentes, certo? Teremos os fusíveis desde para componentes eletrônicos até para componentes de alta tensão, né? Então, temos fusíveis que chamamos fusíveis ultra rápido, né? E tem os fusíveis que eles já são mais lentos, né? Tem uns que tem que atuar mais rápido, outros tem que demorar um pouco mais para poder fazer essa atuação, certo? O caso de dimensionamento de fusíveis, nós vamos ver como dimensionar, como fazer os cálculos de dimensionamento do componente. E uns exemplos de cálculo, como é que nós faremos esses cálculos do componente, certo? Ok? Temos as botoeiras, né? Que tem as botoeiras, elas têm mais diversos tipos e modelos, né? Então as botoeiras são, na verdade, chaves, né? Essas chaves que nós utilizaremos para fazer o acionamento dos nossos componentes, certo? E o desligamento. Então, nós faremos apenas alguns artifícios da elétrica para que eu consiga ligar e desligar o circuito utilizando duas ou mais botoeiras, né? Aí nós vamos ver os tipos de botoeiras, né? Tem os mais diversos modelos, temos a de retenção, temos só a de pulso, temos chaves comutadoras, né? Então, chaves com retenção ou sem retenção, então temos os mais diversos modelos, né, de botoeiras. Assim como também as cores, né, das próprias botoeiras, nós vamos ver também que as cores das botoeiras, elas vão interferir, né, na funcionalidade, né, em que é que eu vou estar utilizando, né. Então temos as botoeiras na cor verde, na cor vermelha, amarela, preta. Então tem mais diversas cores, apesar que temos algumas que elas já têm uma utilização especificada, né? Tipo a verde, a vermelha, a gente já conhece que é o dispositivo que vai ligar ou desligar, né? Então a vermelha também vai ter para nos identificar que aquilo ali pode ser uma chave para emergência. Tipo, se a gente for usar uma botoeira tipo cogumelo, né? Então ela vai ter isso aí, certo? Ok? As botoeiras e assinadores são chaves que podem ser comandadas manualmente e têm a função de interromper ou acionar circuito ou processo de automação. Esse acionamento pode ser pulsante, no caso da chave sem retenção, né? O tipo normalmente aberto, normalmente fechado. Os tipos mais comuns de botoeiras são as botoeiras de impulso, né? Que a gente pressiona e ela volta por ela ter uma mola, né? As chaves com retenção ou trava, chave com alavanca, chave de tecla, chaves seletoras ou chaves comutadoras, botão giratório, botão de tipo cogumelo, chave comutatora múltiplos, né? Então, esses componentes nós poderemos encontrá-los basicamente dois modelos, né? Que de diagrama, né? Que esse componente ele vai ter o normalmente aberto ou o normalmente fechado, né? Então nós teremos esses componentes que a gente poderá utilizar de uma dessas duas formas. Então a gente utiliza-se pelo próprio diagrama, né? Então nós vamos ver também nesse curso, certo, as normas pertinentes em relação a simbologia, né? Simbologia elétrica, né? Então componentes elétricos, certo? No caso do dimensionamento de condutores, caso necessário a gente dimensionar, vamos ver que como é que diz, os condutores eles podem ser de seções diferenciadas, assim como por acionamento ou então para a parte somente de alimentação, né, serão utilizados componentes
diferenciado, certo? Como assim? Para eu fazer o acionamento de um motor, de uma contactora ou de algum equipamento que eu queira fazer esse funcionamento manual ou automático, nós vamos ver na norma, né? Como a NBR 5410, que é a norma que nos rege como nós deveremos utilizar esses componentes, certo? Então, a gente vamos ver que nesse caso aí, a seção do cabo para eu acionar esses componentes, eu posso utilizar o cabo até de 0,5 milímetros, né? 0,50 milímetros. E já na parte de acionamento dos motores, a seção mínima que eu terei que utilizar do cabo é de 2,5 milímetros, certo? Então é diferente, né? O cabeamento que eu utilizo para a parte de força e o cabeamento que eu vou utilizar para a parte de comando, certo? Então nós temos essa parte aí que no circuito ele é dividido entre dois, né? Nós temos o diagrama unifilar, que é o diagrama que mostra para mim somente os componentes principais, né? Então, tipo, fusível, disjuntores de proteção, relé externo, se tiver, contactoras, e o próprio equipamento, o equipamento que vai ser alimentado ali, o, no caso, o nosso disjuntor, o nosso próprio motor, né? Então, a gente temos esses tipos de utilização, certo? Então, a gente pode fazer qualquer tipo de utilização, mas a norma ela vai ter uma especificação para os tipos de componentes, certo? Então, os componentes eu tenho que fazer a utilização de maneira correta, certo? Então, vamos ver também no decorrer do curso especificação de algumas normas, né? Tipo as normas em relação, né? A gente vai chegar mais na frente e ver sobre isso aí, certo? Temos as sinaleiras, né, que as sinaleiras elas têm também os mais diversos tipos de sinaleiras, né, elas podem ser com elas podem ter até bip sonoro, né, isso que eu queria tentar lembrar, ela pode ter até bip sonoro, então elas podem ter individuais ou não, né, e podem ser utilizadas com bip sonoro ou não, vai depender da utilização, dependendo onde eu esteja utilizando, certo? Eu vou fazer a utilização desse componente, certo? Então, vamos ter as cores também, né? Nós vamos ver a questão das cores, das botoeiras, né? Que aí também a norma que vai regir essa questão de cores também, de botoeiras, ou tipos de botoeiras, até mesmo de sinaleiras, né? As sinaleiras têm a característica de nos mostrar que nosso equipamento ele está em algum tipo de funcionalidade, ou está em manutenção, ou aconteceu algum tipo de sinistro ao equipamento, certo? Então, não é somente colocar botoeiras aleatórias, não posso utilizá-las assim, qualquer tipo de cor, qualquer tipo de componente, certo? Ele terá as suas características, né? Então, elas são, na verdade, equipamentos luminosos, né? Que tem a função de nos sinalizar, indicar o estado de um circuito elétrico, né? De alguma forma, ou como é que se encontra o meu circuito elétrico naquele momento, certo? Então, isso daí realmente é o que serve, certo? Veremos também o contactor, né? Então, não se preocupar, certo? Com as pessoas se é contactor, se é contator, certo? Então, isso aí só vai depender da região que você está, certo? Porque o equipamento, ele vem contactor, né? De contactor, né? Quando a gente falar que ele vem do inglês e contactor vem normalmente do que nós falamos, né? Que ele é de contato, né? Então, isso aí não vai levar muito ao caso, então qualquer uma das nomenclaturas que você estiver se referindo, falando, se você está falando contator, contactor, você não vai estar pronunciando de maneira errada, certo? Qualquer uma das formas que você pronunciar em relação a esse dispositivo, ele vai estar de maneira correta, ok? Então, o que é um contactor? É um dispositivo muito comum, com algumas particularidades, mas é tão comum como um disjuntor. Então,
no circuito de comando. Então é o dispositivo, né, que a gente mais vai encontrar num dispositivo de comando para fazer um acionamento, certo? Então, porque o contactor, né, ele é um dispositivo utilizado para fazer um acionamento. Então, para eu fazer esse acionamento, eu não vou utilizar simplesmente um disjuntor para fazer esse acionamento, né? Eu terei que utilizar o contactor. Eu não posso utilizar um interruptor simples, né? Porque o interruptor ele tem a, a carga máxima que ele suporta, tipo, o interruptor no máximo que ele suporte é 10 amperes. Já na contactora não, a contactora eu tenho a função de eu poder colocar ali mais componentes, né? Então eu vou entrar nele 3 fases, né? Ou então a mesma fase nos 3 burners dele, e eu vou sair a saída para ali para minhas cargas. Não importa se a carga vai ser um motor ou vai ser uma carga de iluminação, certo? Então que isso aí não vai muito chegar ao caso em relação a isso, mas o contactor ele para fazer a utilização de qualquer um desses componentes. Então eu posso acionar um motor utilizado em algum local na minha área industrial ou na minha área residencial, como eu posso fazer o acionamento de luminárias. Assim, como assim, no caso, eu quero fazer um acionamento de uma luminária de um galpão, ou quero fazer a iluminação de um auditório, de uma quadra de futebol, certo? Então, para esse caso aí, eu não vou fazer a utilização de interruptores comuns, nem vou fazer o acionamento por disjuntor, certo? Porque o disjuntor ele não é feito para que eu utilize em interruptores ou disjuntor. O disjuntor é um componente que eu vou fazer a atuação, né? Então eu não posso estar utilizando meu disjuntor para estar ligando e desligando carga, certo? Isso aí eu vou acabar ocasionando algum problema, e principalmente porque a própria norma, né, a NBR 5410, ela determina que o disjuntor ele é um seccionador, certo? Então esse componente eu só posso utilizar para fazer uma abertura de uma carga, caso eu queira dar uma manutenção, caso eu aconteceu uma sobrecarga, um curto-circuito, aí ele vai seccionar automaticamente. Ou então eu mesmo, como profissional da elétrica, certo? Sempre refrisando em relação a isso, certo? Então, você como profissional da elétrica, só você pode fazer é, a utilização desse componente. Não somente você pode seccionar e ligar o disjuntor, certo? Então isso aí é por norma, certo? Especificado. Então a própria NBR 5410 ela determina que para você fazer esse tipo de utilização você tem que ter capacitação ou autorização, certo? Então se você não é eletricista, não fez a NR10, você não pode fazer o desligamento de disjuntores, né, que a gente chama seccionar, de maneira não pode, né, você não é o profissional desta área somente o eletricista que concluiu o curso de NR10 pelo menos, certo? Esse dispositivo é muito conhecido no mercado como chave contactora, é um dispositivo eletromagnético. Então, ele é um dispositivo eletromagnético que ele, ao ser alimentado, né, ele vai fazer a sua atuação, certo? Ele vai fazer sua abertura e fechamento. Então, ele tem o contato A1 e o A2, e naqueles contatos A1 e A2 eu alimento com fase neutra, né, caso seja necessário, e o componente irá fazer o seu acionamento ou o seu desligamento, beleza? Então aqui são ligados para comandar lâmpadas, motores, resistência e qualquer outra carga que necessite de maior potência ou controle por sensores. Então ele pode ser controlado por sensores ou por botões, né? Então pode ser manual ou automático. Demonstra as partes do contador, tem bobina de comando, que no equipamento ele é o A1 e o A2, certo? Ele pode ter o A1 e o A2 tanto na parte superior, como o A1 na parte superior e o A2 na parte inferior. E tem os contatos de força com entradas, que é o que nós chamamos L1, L2, L3,
e a saída T1, T2, T3, certo? Sendo que na entrada ele vai ter 1L1, 3L2, 5L3 e na saída vai ser 2T1, 4T2 e 6T3, certo? E tem os contatos auxiliares que são 13 ou 14 no mínimo que vai ter nele, né? Então, para poder fazer o intertravamento desse componente quando eu precisar fazer esse acionamento, certo? Então, ele tem basicamente a mesma nomenclatura que existe no disjuntor, certo? Se a gente pegar um disjuntor comum e nós formos observar, ele vai ter os contatos 1, 3 e 5 na parte superior, que seria na entrada dos bórneos, certo? A entrada da minha alimentação. E ele vai ter na parte inferior 4, 6, 2, 4 e 6, certo? Então quer dizer que implica-se que esse componente ele tem uma polaridade, certo? Então, e essa polaridade tem que ser respeitada. Eu tenho que respeitar essa polaridade. Eu não posso simplesmente fazer aleatoriamente. Eu quero escolher que a alimentação entre por baixo e saia por cima, certo? Apesar que o disjuntor ele não existe polaridade, certo? Mas se tem uma nomenclatura e se eu recebi um diagrama, que aquele diagrama está me dizendo como deve ser ligado esse componente, certo? Então, a gente temos que respeitar, certo? Essa nomenclatura, beleza? Então, vamos ver como é que é a escolha de uma contactora, né? Um contactor, como é que a gente escolhe um contactor, certo? Então, eles têm as classes, certo? Tem a classe AC1, AC2, AC3, AC4, certo? Então, ele tem classes que eu deverei utilizar. Eu simplesmente pego o catálogo do fabricante após eu ter calculado lá a carga, né, que aquele componente vai suportar no máximo. Aí eu recorro à tabela do fabricante e vou lá ver qual o tipo de componente que eu vou utilizar, certo? Nós teremos também que nós vamos ver sobre os tipos de relés, certo? Então, os relés, nós temos os mais diversos tipos de relés, certo, pessoal? Então, o mais que a gente olha, a gente conhece o relé normalmente pela a própria parte eletrônica, a parte automotiva, né, que se utiliza nos veículos. Então, o relé ele é muito utilizado, certo, na área industrial, como na área comercial, mas em veículo também a gente utiliza também os relés, certo? Então, nós temos os mais diversos tipos de relés, certo? Então, os relés temos relés térmico, temos relé de tempo, temos relé falta de fase, relé sequência de fase, relé de estado sólido, né? Então, tem mais os de relé de nível também temos, certo? Então, os tipos de relés, eles são os mais diversos, certo? Tem para cada um tipo, ele tem sua característica específica, né? Então, o relé que eu utilizo para falta de fase não é o mesmo que o relé que eu vou utilizar para sequência de fase, certo? Então, pela característica do componente, ele vai ter uma diferença, né? Então, em relação a isso aí. Então, o relé falta de fase ele vai detectar alguma anomalia na rede, né? Então, aí ele vai fazer o desligamento do circuito. Já o de relé de sequência de fase, ele vai fazer as duas funcionalidades, né? Ele vai funcionar tanto no caso de um sinistro na parte elétrica, né? Assim, uma mudança de tensão, né, da fase, né, que eu regulo o componente, como na própria sequência, certo? O componente ele vai funcionar somente se o meu componente ele estiver realmente configurado na sequência correta das próprias fases, certo? Se ele não estiver configurado na sequência correta das fases, então aquele componente ele não vai funcionar corretamente, ok? Certo? Então o dimensionamento também, certo? Que a gente vai ver em relação aos relés, certo? A gente vê como é que a gente faz o dimensionamento, certo? Seja que seja o relé térmico, né? Que ele vai fazer a atuação, ou qualquer relé que eu preciso utilizar na minha instalação, certo? Então, o relé serve para proteger o equipamento, composto por componentes bimetálicos que deformam devido à sobrecarga e assim acionam sua proteção.
O relé térmico tem que ser compatível com a contactora, certo? Então, quando ele fala em relação compatível com a contactora, certo? É porque o relé, ele e a contactora, os fabricantes eles fabricam de forma específica, né? Então, aquele relé ele só acopla naquela contactora do próprio fabricante. Não dá para eu pegar um relé da Schneider e tentar colocar no da WEG, e não dá para eu pegar um relé da Coel e tentar colocar numa contactora da Siemens, certo? Então isso aí vai ficar complicado, certo? É como é, as empresas que trabalham com encanamento, né? Então, tipo, você for comprar um cano da Manco, ele não encaixa no cano da Tigre, certo? Então, quanto isso aí vai ter esses problemas, certo? Então, tem que ter cuidado em relação a isso aí, porque cada dispositivo ele vai ter a sua própria funcionalidade, certo? Então, não dá para eu utilizar componentes de um fabricante com de outro fabricante, certo? Quanto isso aí ele tem que ter a sua compatibilidade. Mas é somente isso que a gente tem que se atentar, certo? Porque ele não vai encaixar, certo? Os seus pinos não encaixam. É conhecido também como relé bimetálico, sobrecarga ou térmico, certo? Esse componente ele é conhecido, né? Se chamar relé térmico, sei lá, chamar relé de sobrecarga ou chamar relé bimetálico, então é o mesmo componente, certo? A gente só se refere a ele de maneira diferente, certo? Então, o componente ele é utilizado para proteger o motor, certo? Apesar de que os contatos dele, físicos deles, eles são fechados, eles não são abertos, né? Não tem como, eles não atuam, o que atua na verdade é os contatos auxiliares dele, a bobina que ele tem, né? O relé térmico ele tem uma bobinazinha, certo? Então, bem simples, na falta da fase, o rotor bloqueia ou partida, esse tipo de vai desligar o motor. Então, o que acontece? Tá? Faltou uma fase, aí o motor vai continuar funcionando, certo? Principalmente motores trifásicos, né? Porque se faltar a fase, ele vai continuar funcionando com duas. Só que esse equipamento ele vai trabalhar agora no regime pesado, ele vai estar trabalhando aquecendo, vai aquecer as suas bobinas, e se esse dispositivo não tiver a proteção, ele vai queimar a bobina e provocando também a queima do mesmo, né? Então a gente pode perder o motor por não estar utilizando um equipamento, né? Então, apesar que existe disjuntores de sobrecarga, né? Mas o ideal é que se utilize para o motor um relé de sobrecarga, ou então, se você não tiver, você pode utilizar um disjuntor motor, que o disjuntor motor ele vai fazer essa mesma funcionalidade, certo? Então, o dispositivo ele vai usar dessa mesma forma, certo? Então, nós temos que ele pode ser encontrado de três classes, né? Que é 10 segundos, 20 segundos e 30 segundos. Então, esse componente ele vai trabalhar numa dessas três condições, certo? Então, o equipamento eu posso ter que ele vai fazer essa atuação por um tempo determinado que eu determinei, certo? Não escolhi um tempo específico ali para o meu componente, então meu componente vai fazer ali uma atuação, certo? Uma atuação do equipamento, então ele, se eu quiser ligar o meu motor novamente após ele ter detectado uma sobrecarga, então como ele é bimetálico, então ele tem duas malhazinhas, né, de metais diferentes, que uma provoca o acionamento da outra, né, e faz no desligamento. Então esse componente ele só vai voltar após o mesmo ter resfriado, certo? Então ele ter chegado a resfriar e aquela malhazinha metálica tiver voltado ao seu estado natural, como ela estava anteriormente, certo? Então não dá para eu fazer o religamento do componente logo após, né, esse atuamento, certo? Então temos também no próprio componente ele tem os contatos auxiliares, né, que nós podemos utilizar, certo? Assim como a contactora tem contato auxiliar, o relé térmico tem contato auxiliar, o relé de tempo tem contato auxiliar, relé falta de fase, etc. Então todos os componentes eles têm os contatos auxiliares que nós deveremos utilizar esses contatos para fazer o acionamento nado, certo? Então é contato desenvolvido para manobrar os circuitos de comando, intertravamento, sinalização, né, dependendo do que ele vai ser utilizado,
não devem ser utilizados para manobrar cargas em substituição aos contatos de força, certo? Então, esses equipamentos, então, por quê? Porque às vezes a gente encontra alguns equipamentos que eles têm uma nomenclatura especificada, tipo a contactora. Nós temos uma contactora, que a contactora ela tem os contatos auxiliares dela, tem a menor e tem contactora que ela não tem é, os contatos de força, certo? Ela só tem contatos auxiliares. Quanto a isso aí, a gente temos que ter contato, né? O cuidado, né? Por isso que eu estou dizendo que a gente não pode utilizar esses contatos auxiliares para fazer o acionamento desses componentes, certo? Então, realmente ter muito cuidado em relação a isso aí, certo? Se você estiver utilizando uma contactora, né, e ainda tem mais, né, as contactoras, elas têm mais diversos modelos, certo? Então eu posso ter uma contactora que ela vai ser alimentada só com 12 volts, como eu posso ter uma contactora que talvez ela receba uma alimentação de 380, certo? Então isso aí eu tenho que ter cuidado em relação a isso, vai depender do tamanho e a característica do meu componente, certo? Então, quanto isso aí eu tenho que ter, me atentar, certo? Então, quando você for fazer a troca, a substituição ou colocar outro componente, para que você não utilize um componente de maneira errada e acabe queimando o circuito, né? Então, esses contatos nós temos que são os contatos que nós chamamos normalmente abertos, contatos normalmente fechados, certo? Então, esses são os contatos do nosso componente, aí a gente só tem que ter cuidado em relação a isso, né? Como diz o contato normalmente aberto, é o contato que ele na sua função natural, né, naquele momento que o componente está utilizando, aquele contato ele está com o circuito aberto, certo? E quando nós falamos no contato normalmente fechado, quer dizer que aquele contato, ele no seu estado natural, aquele contato ele é fechado, certo? Então, então é como se fosse um interruptor, né? Interruptor eu aciono e desligo, né? Então, ou então interruptor three-way, que hora ele está aberto, hora ele está fechado, certo? Também pode ser nesse caso aí, certo? Então, no caso dos componentes de contatos auxiliares, o que nós temos é que os componentes de contatos auxiliares, a gente pode fazer esse tipo de acionamento, certo? Como assim? Porque eu posso pegar o equipamento, no momento que aquele componente não está funcionando, ele está no contato normalmente aberto, normalmente fechado, geralmente tem dois contatos, um aberto e um fechado, ou pode ter mais de um, né? Mas se o meu componente não está tipo a contactora, tem os contatos todos abertos, a parte de força e a parte de contato auxiliar. Mas no momento que eu aciono o componente, faço a alimentação de A1 e A2, meu componente, a partir daquele momento, ele existe uma alimentação, certo? Então, a partir daquele momento, a contactora fechou os contatos, então ela vai atuar os contatos, fazendo com que feche os contatos que estavam abertos e abra os contatos que estavam fechados, certo? Então, aí esses contatos eu utilizo para fazer algumas manobras, certo? Então, se que seja para eu fazer o ligamento de algum componente, ou desligamento, ou até mesmo eu preciso fazer a utilização desse componente de alguma forma, certo? Então, uma sinaleira, um atuador, né? Então, vai depender do que é que eu preciso fazer no meu próprio dispositivo, a utilização desse componente, certo? Veremos também os temporizadores, né? Que os temporizadores, timers, certo? Aí depende como você quer se referir sobre o componente, certo? Porque é o mesmo componente, certo? Então, apesar que um relógio, um celular, ele existe um timer, certo? Então ele tem um tempo determinado no próprio componente, certo? Ele existe isso aí, certo? Então eu só tenho que ter cuidado em relação a esses tipos de componentes, certo? Porque ele pode ter o meu tempo ali que eu posso determinar, ele vai ter desde segundos, minutos e horas, né? Vai depender do que eu quero utilizar. E ele é utilizado para fazer uma programação, certo? Então, o temporizador, tem ele analógico e tem o digital, né? Então, o digital geralmente as pessoas chamam de time, né? Porque e eles têm alguns que
que a gente faz essa temporização, certo? Então, o que é que nós fazemos? Nós utilizamos esse componente para fazer um acionamento de uma carga, caso que eu queira fazer esse acionamento automático, né? Então, eu determino lá um tempo específico no componente e quando passar aquele tempo especificado que eu programei, ele vai lá e faz a sua funcionalidade, certo? Então, o componente ele funciona dessa forma aí, certo? Então, eu posso escolher como é que eu quero que ele faça. Então, eu tenho dois modelos, né, que nós conhecemos, que é o on delay e o off delay. Então, que a gente chama que vai vir no diagrama, certo? Só vai vir no diagrama. Então, eu só teria que fazer a montagem desse equipamento de acordo com como foi me especificado, né? Como foi requerido que eu fizesse aquela funcionalidade, certo? Eu só terei que ter cuidado em relação a isso aí, certo? Então, quando eu for utilizar o componente, eu só terei que ver como é que eu vou utilizar, se ele vai trabalhar ao repouso, ao trabalho, certo? Sendo quando eu coloco o componente que eu quero que ele esteja ao trabalho, então ele vai contar um tempo que assim que eu alimentá-lo, né, eu alimentei o componente agora, ele vai fazer a contagem de um tempo. Após a contagem daquele tempo que ele fez, né, que ele predeterminou a contagem daquele tempo ali, aí ele vai fazer o acionamento da carga, né? Então ele vai acionar a contactora, né, ele vai fazer o acionamento para que ela faça feche e alimente o meu circuito, certo? Já no off delay ele é o inverso, né? Assim que eu acionar ele já vai estar alimentado, aí ele vai contar aquele tempo programado e aí ele vai fazer a atuação, certo? Então eles trabalham de maneiras bem distintas, certo? E apesar que eu posso programar o relé para vários tipos de funcionalidades, eu quero que ele trabalhe ao repouso, ao trabalho, ele trabalha já em estado permanente, então vai depender muito, certo? Eu só não posso deixar ele funcionando por muito tempo naquela mesma funcionalidade, porque aquilo ali automaticamente faz assim, um desgaste mecânico ao próprio componente, né? Pode ser que ele danifique com mais facilidade. Já o time digital, eu tenho mais opções, né? Então, eu tenho mais opções de programação, então eu posso programar um componente para funcionar em dias diferenciados, horas diferenciadas, eu posso botar uma programação de segunda a sexta de uma forma, sábado e domingo de outra, então eu terei essa função e ele ainda tem a opção para automático, se eu quiser ele já funciona também automaticamente, tem um botão reset, então tem toda uma programação que eu faço, então ele grava aquela programação, ele tem uma bateria interna e ainda tem a própria alimentação da rede, vai fazer com que ele faça essa funcionalidade, certo? A diferença do digital é isso aí, certo? Ele tem, que ele pode funcionar dessa forma. E tem alguns que são analógicos mesmo, eu só giro uma chave lá, ela funciona como uma catraca, que ela vai contando o tempo, né? E determinado lá que eu escolhi, ela vai fazer também a funcionalidade de alguma forma, certo? Ao configurar o relé temporizado pode variar de alguns segundos ou menos de um segundo, né, 30 segundos, né, a vários segundos ou minutos, dependendo da aplicação do modelo de relé escolhido, até horas. Né, então eu terei esse tipo de programação aí que eu posso determinar, né, a quantidade de tempo. Dentro das aplicações do relés temporizadores, o temporizador estão as aplicações para funcionamento no meio automático, então tem na parte automática, como ar-condicionado, eu posso fazer acionamento, limpador de para-brisa, acendimento de luz interna ou luz, né, de cortesia, né, farol, vidro, elétrico e vários outros. Então, tem mais diversas finalidades, né, acionamento de motores, etc. Né. Nas aplicações residenciais e industriais, algumas aplicações também se destacam. Chuveiro, ligação de motores, automação, de iluminação, distribuição de carga, como a gente chama, retardo de acionamento e desligamento de cargas, circuito de comando com retardo de energização, ligação de motor de estrela, triângulo e vários outros, etc. Então a gente tem aí
as mais diversas finalidades que a gente pode utilizar o nosso relé, certo? Então, aqui é um modelo bem simples, certo? Só para a gente ver aqui, né, como é que é o componente em si, né? Ele tem o A1 e o A2, certo? E tem o A3, certo? Aqui vai depender em que alimentação o componente está, né? Então, tipo, eu quero A1 e A2, se eu colocar A1 e A2 no meu componente, implica-se que eu estou colocando ele em 220. Agora, se eu colocar A3 e A2, né, A3 e A2, então implica-se que esse dispositivo ele está alimentado em 110 volts, certo? Então tem isso aí. Então, dependendo do componente, eu posso alimentá-lo já direto na rede 220, né? No caso, aqui no estado do Ceará, a gente utiliza a tensão aqui já é 220 normal, certo? Normalmente a tensão ela é 220, né? Nossa própria alimentação aqui da nossa carga, ela já é 220, mas tem outros locais no sul aí que essa alimentação ela já é em 127, né? 110, 127, então muitas vezes eles precisaram de uma tomada de 220, vão ter que utilizar duas fases, né, de 127 para ter uma tomada 220, certo? Mas o componente aqui ele tem aqui o 15, ó, foi derivado aqui o 15, então 15 é o que nós chamamos como contato comum, certo? Porque o contato comum que vai ser comum aos outros dois contatos, certo? Ó, o 18 e o 16, certo? Então, se eu coloquei esse componente aqui, então quando passar o tempo que eu programei, a partir do momento que eu alimentei o meu circuito no A1 e A2, esse contato aqui 15, que é comum, ele vai esperar a contagem desse tempo aqui, certo? Quando esse tempo a contar, ele já acende a luz de alimentação, dizendo que o dispositivo começou a acionar, e quando a luz de saída acender, quer dizer que o tempo que eu programei foi percorrido e o equipamento vai receber a alimentação no contato 18, né, que mostrando aqui, ó, 15, dependendo do meu acionamento, né, 15 e 16 já é fechado, né, ó, e 15 e 18 já é aberto. Então, se eu programar, ele vai contar o tempo, aí ele vai fazer a comutação, certo? Então, o 15 e 16 está fechado naquele momento, o meu componente está contando o tempo. Quando ele contar o tempo, ele abre o 16 e fecha o 18, fazendo com que o meu circuito receba a alimentação, certo? E a partir daquele momento eu possa fazer o acionamento de uma carga, certo? De alguma forma. Ou várias, né? Dependendo, no caso a gente coloca-se para que o componente trabalhe ao repouso, ao trabalho, né? Então, temos que o temporizador é um dispositivo capaz de medir o tempo, sendo um tipo de relógio especializado. Ele pode ser usado no controlador de sequência de um evento ou processo, né? Posso escolher. Temporizador pode ser mecânicos, eletromecânicos, digitais ou mesmo programa de computador, uma vez que o computador contém relógio. Então, como eu estava falando anteriormente, né? Então, o time, né, é um relógio, né, em si. Então, o time eu tenho vários componentes, eu tenho um relógio, eu tenho qualquer componente, no caso existe um time, né? Então, o componente ele tem basicamente o time, certo? Ok? Beleza? Então, o computador, o relógio, né? Só que vai depender do tipo, né? Então, o que é o relé e para que ele serve, né? O relé de tempo é um dispositivo com um número de aplicações possíveis de comutação de contatos elétricos, certo? Eu tenho uns componentes para isso aí. Então, servindo para ligar ou desligar dispositivos, e um normal relé sempre liga os dois circuitos elétricos. No caso do relé eletromagnético, a comutação é realizada alimentando-se a bobina do mesmo. Então, de qualquer forma, eu tenho que alimentar a bobina para ele fazer essas não. Então, que é um tempo cíclico, né, que a gente chama. Descrição do tempo, né, é a descrição do tempo lá, né, eletrocíclico, que a gente chama TCS, é um dispositivo para acionamento e desacionamento elétrico de processo e função de tempos pré-selecionados, né, por ser especialmente microcontrolado, possui
excelente precisão de repetição de operação a ser energizado, o dispositivo inicia a contagem de um tempo. Então, no caso, nós temos os CLPs, né? Os CLPs, nós utilizamos o CLP, o CLP ele tem também é um tipo de time, né, que a gente pode colocar ao dispositivo, né, e eu predefinir ali um tempo específico para acionamento do meu dispositivo, certo? Então eu tenho essa flexibilidade em relação a isso aí, certo? Só que o CLP, mais para frente, quando a gente tiver mais adiantado no curso, a gente vê essa questão, certo? O CLP, inversor de frequência, certo? A gente vai ver como é que é a funcionalidade dos mesmos em relação às suas funcionalidades, certo? Então, a gente temos softwares que utilizamos para fazer essas funcionalidades também, de alguma forma, certo? Então, de alguma forma, a gente realmente precisa fazer a utilização, então, diferença de contatos físicos que nós fazemos a montagem, né, para esses dispositivos eletrônicos, é que o CLP, na verdade, ele é um computador, um microcomputador que vai fazer toda aquela funcionalidade, né, dos componentes, né, e no caso do inversor de frequência também é um dispositivo eletrônico, mas só que o inversor, o soft start, ele tem ali a flexibilidade de poder controlar velocidades, quer dizer assim, partir em rampa, né, etc, né, então quem diz, né, que ele pode aumentar e baixar, né, então geralmente inversores de frequência encontramos muito em esteiras, né, esteiras de academia, né, se você não for correr na rua, na academia, né, você vai utilizar uma esteira, né, então eles têm inversor de frequência porque ali eu controlo a velocidade da minha esteira, certo? Então, mas os motores, como eu falei anteriormente, ele é específico para o componente, né? Ele não tem, assim, eu não posso simplesmente escolher qualquer tipo e fazer a utilização, não, certo? Eu tenho que especificar o modelo, né, de motor para utilizar ali para ele aceitar aquela funcionalidade, certo? E da mesma forma, porque tem motores que ele não suportam como é que se diz, fazer a reversão de velocidade, né? Tem motores que eu preciso esperar ele parar para depois fazer ele girar para o outro lado. É diferente de motores como o modelo que nós utilizamos para portões elétricos. Esses motores eles já são específicos para fazer essa funcionalidade sentido horário, direita, esquerda, abrir, fechar, certo? Na hora que eu apertar ele parou, eu já posso colocar ele para funcionar novamente, certo? Então, a fabricação desse motor ele é feito para esse tipo de estresse, certo? Então, diferente de outros motores mais potentes, eles não têm isso aí. Então, a gente vai ver que quanto maior o motor, menor vai ser sua velocidade. Então, quanto maior a potência, automaticamente o motor ele perde a questão do rendimento de velocidade, mas é somente isso, certo? Mas ele vai ter mais força. Então, por ele ter mais força, automaticamente ele não poderá rodar uma velocidade muito alta, né? Então, os motores pequenos é que eles têm essa flexibilidade de girar com a rotação bem mais elevada, certo? O tempo o temporizador elétrico com função retardo na energização, né, que é o que a gente chama ao trabalho, né, são aparelhos projetados para aplicações industriais, onde qualidade, confiabilidade, robustez e baixo custo são requisitos fundamentais. Esta finalidade de temporização é constituída em aparelhos para montagem externa, são fixados por crampos, né? Então eles estão lá para fazer isso. O que é um time de relógio, né? Então, o que é um time, o que será um time, né? Diferente do cronômetro, né? A gente chama o cronômetro ele faz uma contagem regressiva, né? Ou então uma contagem progressiva, né? É diferente. Eu coloco lá e chega no tempo, eu zero e volto de novo, né? O cronômetro é diferente em relação a isso, né? Um time temporizador é um relógio que faz uma contagem regressiva a partir de um determinado intervalo de tempo. E cronômetro. A principal diferença entre o temporizador e o cronômetro está em que o cronômetro conta o tempo desde zero até ser parado, e o temporizador efetua uma contagem decrescente a partir de um valor pré-determinado
e alertada quando chega a zero. Então, o cronômetro a gente vai, ele começou de zero, vai até o tempo que eu escolher. Já o time não, o time ele faz regredindo, né? Ele regrede aquele tempo lá para nos mostrar ali o tempo pré-determinado, certo? Então, temos aqui no caso, como eu falei, dos tipos de relés, temos relé de estado sólido, tá? Também que nós podemos encontrar no mercado, né? Tem diversas qualidades interessantes devido à velocidade de computação, assim como se sabe, é ideal para a substituição de relé comuns e contadores, né? Então, ele tem a funcionando, porque ele já colocou, ele já faz o acionamento lá, né? A limitação, e tem o contato comum e o contato aberto e fechado, a gente faz com que ele alimente alguma carga. Algumas das vantagens e desvantagens do uso confira, né? Tem aí o componente, nós temos vantagens e desvantagens, né? A primeira vantagem, não possui partes novas e componentes mecânicos, então não tem como acontecer algum problema em relação a isso, por não ter nada para se movimentar, né? Ou algo mecanicamente, ou precisar lubrificação. Não há nenhum tipo de contato que possa gerar arco, então o grande problema de nós fazermos aberturas de contatos em alguns equipamentos é essa questão do arco elétrico, né? Seu material não desgasta com o tempo de uso, né? Então existe um tempo de funcionalidade bem mais elevado, né, desse componente, inexistente de qualquer ruído acústico, a ausência de EM na comutação, sua durabilidade, assim como sua velocidade de comutação maiores, o raio de tensão, né, que a gente chama, né, que corrente também são maiores, então ele suporta uma corrente, uma tensão maior. Para funcionar é preciso de uma tensão corrente mínima, então eu tenho lá, eu clicar lá, né, eu não posso colocar tensão, né, então tem a tensão mínima para aquele equipamento fazer o funcionamento, né. São obstantes de grama de vantagem, né, que o relé de estado sólido apresenta. Existe alguma desvantagem a ser considerada e analisadas, como o circuito de saída é sensível, pode ser danificado por sobretensões, então ele não existe uma proteção, né, em referente a que se usar sobretensão ele vai queimar. A saída precisa de uma tensão de corrente mínima para operar, então ele precisa pelo menos a tensão mínima, não posso colocar abaixo daquela tensão mínima, ele não vai funcionar. Em alguns casos pode ter um curto mais elevado que o relé convencionais. Normalmente estão restritos à operação como um único polo. A resistência 1 é maior do que a dos relés convencionais. A capacitância de saída é maior no relé estado sólido, é mais sensível a transientes, né, transiente de tensão, alguma coisa, né, ele pode danificar. A aquecimento, quando ocorre correntes elevadas, são controlados, né, corrente elevada, né. A corrente de fuga no estado off é maior do relé do estado sólido, então tem todas essas desvantagens também, né, apesar dele poder substituir alguns componentes, então em alguns casos não é ideal que se utilize esse equipamento, certo? Então é por isso que aí tem essa questão da flexibilidade, se eu vou ou não vou utilizar esses componentes, né? Além disso, existem características particulares e é necessário ter um cuidado para cargas indutivas, não danifica o procedimento, já que pode produzir corrente de tensão de curto e circuito comutado. No caso de uso para controlar lâmpadas incandescentes e ferramentas de aquecimento, muita atenção para a corrente inicial, mesmo se ainda não tiver aquecido, né? Então tem esse caso aí, então a gente temos que ter todos os cuidados em relação a esses tipos aí de utilização, como nós vamos fazer a utilização desse componente aí, certo? Então ele assim, delicado em relação, né, como a gente fazer a funcionalidade e a utilização desse componente aí, certo? Ok?
Agora chegamos aos motores, né? Então, motores, né? Temos motores, a gente temos os mais diversos tipos de motores, né? Então, temos motor síncrono, assíncrono, temos motores monofásicos, motores trifásicos, então, é, tem motores que eu vou poder é, fazer alguns tipos de modificação, como tem motores que têm a característica de ter mais velocidade, menos velocidade, tem motores que têm a característica de que eu posso utilizar para assim, controlar a sua velocidade, né? Então vai ter motores que eu vou poder fazer ele girar assim, com reversão, né? Então, quando eu vou fazer o acionamento do componente que eu precisar, então, há componentes que eu vou poder fazer a reversão rápida ou não, né? Então, ou então componentes que eu poder fazer o fechamento com reversão mais lenta, certo? Então, nesse caso aí também tem os motores, né? Que tem suas características, tipo o motor shunt também, né? Ele tem uma característica também específica, né, do próprio componente também, certo? Então tem que ter esse cuidado em relação a isso aí, certo? Nós vamos ver também a questão dos fechamentos dos motores, né, que os motores eu posso, dependendo da sua característica, tem um motor que é estrela triângulo, tem um motor que é dupla estrela, duplo triângulo, né? Então vai depender da potência desse equipamento, né? Então, porque ele pode ter só uma bobina ou pode ter uma dupla bobina, certo? Então, vai ter com 2 polos, 4, 6 e 12 polos, né? Tem isso aí também, né? Tem 9, 12 polos, então quanto a isso eu tenho que ter cuidado, vai depender da tensão que eu vou utilizar esse equipamento, então eu terei motores 127, 220, 380, 440, aí etc, né? Vai depender da tensão da rede, né? Então, ou então do tipo de máquina, ou potência da máquina que eu for utilizar, né? Em caso no sistema eólico, né? Eles utilizam grandes motores, né? Para fazer o giro da nacelle, né? A nacelle fica lá na parte superior da geração de energia eólica, né? Então ele tem nacelle aí que precisa de 3 até 5 motores, né? Para fazer o giro da nacelle, né? Então aí são motores bem potentes devido ao peso, né? Agregado ao componente, né? Na nacelle tem todo um peso, assim, toneladas, né? Então, é equipamento muito pesado, então ele precisa fazer o giro da nacelle caso eu precise fazer um ataque ao vento mudou de posição, então os motores vão atuar fazendo o movimento da nacelle para que possa fazer um bom aproveitamento do vento naquela região, certo? Então, o sistema eólico ele gera energia, mas de alguma forma ele também ele gasta uma boa parte dessa energia que ele gera, certo? Porque ele precisa movimentar as pás, ele precisa movimentar a nacelle, então temos todos esses casos em relação então à utilização de motores, certo? Os motores nós temos os fechamentos, né? Os fechamentos de motores, né? Que pode ser fechado 220, né? Como eu falei anteriormente, então o motor eu posso fechar ele em delta ou posso fechar ele em estrela. Ou no caso também, como no caso, fechar em duplo delta e duplo estrela, né? Então vai vermos essas questões aí que nós também vamos ver, né? Então, identificação das bobinas, né? Então a gente pode identificar um bobinamento, né, da própria bobina, né? Então, caso eu tenha um motor, aí esse motor não está mais identificado, aí eu preciso fazer a identificação do mesmo, aí eu vou precisar de componentes para fazer essa identificação, certo? Então, o multímetro vai ser um dos componentes, né, que eu posso fazer, então, com o motor desenergizado, né, eu posso fazer lá a identificação das bobinas, aí depois eu farei
a identificação dessas sequências de bobinas, certo? Então, as bobinas elas têm que estar numa sequência correta para fazer com esse equipamento ele gere um nível de tensão, certo? Então, se o componente ela não ele estiver com as bobinas invertidas, isso aí automaticamente vai fazer com que o equipamento ele funcione com as bobinas basicamente isolando a outra, né? Então, nesse caso aí, por isso que a gente tem que ter cuidado em relação a isso aí, certo? Ok? Então, as bobinas, então a gente vai ver essa questão, como é que a gente faz essas identificações, certo? Então, ainda na parte de motores, a gente ainda vai ver a frequência, né? Frequência da rede, né? O porquê que a rede elétrica, a nossa rede elétrica, ela precisa trabalhar naquela frequência especificada, certo? Então, por mais que a gente não entenda o porquê, né? Mas a gente já entendeu o motivo, então, porque essa frequência ela não pode alterar muito, né? Porque tanto vai dar problema nos equipamentos como pode ocasionar problemas nas próprias pessoas, né? Porque a frequência da rede ela não pode alterar muito. O número de polos, né? Que o motor tem, se ele é bipolo, se é quadripolo, né? Então a gente vai ver essa questão dos polos, né? Escorregamento, saber o que é desvendar o que é essa questão que é escorregamento do motor, né? Então tudo isso aí, né? E vamos ver ainda os disjuntores também, né? Que são os equipamentos utilizados para proteção, certo? Então, os disjuntores nós utilizamos para proteção, né? Então, hoje, atualmente, a gente só utiliza os disjuntores termomagnéticos, certo, pessoal? A gente não pode utilizar outro tipo de disjuntor, certo? O disjuntor que nós devemos utilizar, eles são os disjuntores termomagnéticos, certo? Para fazer o acionamento, a atuação, na verdade, né, dos componentes. O disjuntor tipo NEMA, ele está proibido, ele não pode ser mal utilizado, certo? Tem que ser o disjuntor, somente o disjuntor tipo DIN, certo? Então a gente vai ver os mais diversos tipos de disjuntores, né? Temos o disjuntor termomagnético, que é de sobrecarga, temos o que é para curto-circuito, então o caso do disjuntor motor, né? Então temos essas diferenças entre os componentes, certo? Então temos as características, certo, dos próprios disjuntores. Então tem disjuntor curva B, disjuntor curva C, disjuntor curva D, curva K. Então a gente vamos ver que algum desses componentes a gente só vai utilizar na verdade na área industrial, certo? Na área residencial a gente basicamente não vamos encontrar esses tipos de componentes, certo? Então ter cuidado em relação a isso também, porque o disjuntor que eu utilizo para um chuveiro elétrico não é o mesmo disjuntor que eu irei utilizar para o meu ar-condicionado, certo? Então, o disjuntor que eu utilizo para cada um tipo desses componentes, eles têm que, eu tenho que prever, né, para que tipo de componente eu vou utilizar e como eu irei utilizar, certo? Então, ter cuidado, muito cuidado em relação a isso aí, porque muitas das vezes as pessoas desconsideram esses cuidados em relação aos componentes, né? Acham que todo disjuntor é igual e todo disjuntor faz o mesmo serviço, certo? Na verdade não é bem assim, né? Então o disjuntor termomagnético ele pode até trabalhar com curto-circuito, certo? Mas a finalidade dele não foi para trabalhar com curto-circuito, certo? E os disjuntores que eu utilizo para curto-circuito, né, no caso aí, né, sob tensões, ele não vai proteger o equipamento contra a sobrecarga. Então, o equipamento pode ser que funcione ali e acabe ocasionando a queima do mesmo, certo? Então, realmente ter cuidado em relação a isso, porque os disjuntores eles têm umas características específicas, certo? Então vamos ver a questão de dimensionamento, como é que a gente faz os cálculos de dimensionamento desses tipos de componentes, certo? Então existe um dimensionamento específico para esse tipo de dispositivo. Eu não posso simplesmente fazer um dimensionamento de maneira indevida, certo? Então tem que ser de maneira correta. Então, o disjuntor motor são um dispositivo que protege para o circuito principal
eles combinados controlam a proteção do motor em um único dispositivo. Então, o disjuntor motor ele tem essa flexibilidade em relação que se eu tiver o disjuntor motor, eu não vou necessitar de um relé de sobrecarga, certo? Então, por quê? Porque o disjuntor motor ele já tem, já trabalha com esses dois tipos de função, né? Então, o meu componente ele tanto trabalha com contra sobrecarga, né? Como ele vai trabalhar também contra curto-circuito, né? Então, aí temos aí essa particularidade em relação a esse dispositivo. Ele tem ainda os contatos auxiliares, né, que eu posso utilizar dependendo do tipo do fabricante, acoplando ao dispositivo os contatos auxiliares para fazer a mesma funcionalidade que nós fazemos ao relé térmico, certo? Então, o disjuntor motor ele tem também essa opção aí, né, extra que eu posso fazer. Então, se eu tiver, eu não sou obrigado a comprar um relé térmico, então vai ser só mais gasto, né? Então, se eu tiver um disjuntor motor protegendo ali meu circuito, então aquele dispositivo ele já vai estar fazendo a mesma funcionalidade que o relé térmico. É muito importante no funcionamento de circuito onde é utilizado os motores eletrofásicos, o relé falta de fase também, né, um dispositivo que vai ser utilizado, né, então o disjuntor motor ele protege, mas o relé falta de fase ele vai ter essa nossa opção aí de funcionalidade, né, então ou de sequência de fase, né, então ele pode proteger contra a falta como contra alguma anomalia na sequência de suas fases, certo? Circuito monofásico, né, que ele pode proteger, então alguns relés eles vão proteger, então o que é que eles vão fazer? Ele pode proteger as três fases, assim como ele pode proteger as três fases e o neutro, assim como ele pode proteger só fase e neutro. Então tem algumas configurações que eu faço no dispositivo que eu terei essa flexibilidade. Então o componente eu tanto posso proteger contra falta de fase, como posso proteger contra a falta do neutro, como a alguma anomalia na rede ou até mesmo na sequência errada entre as fases, né? Então eu tenho essa questão de flexibilidade do próprio componente. Ele possui três entradas, né, que é o L1, L2 e L3, que recebe as três fases. Então eu conecto ao dispositivo, esse mesmo dispositivo, as minhas três fases, certo? Então, a partir do momento que essas entradas são energizadas, o relé comuta. Caso haja uma falha, o relé vai desarmar. O relé falta de fase também pode possuir um contato normalmente aberto e um contato normalmente fechado. Então, quer dizer, esse componente ele vai ter a função que eu posso ter ali um botão que ele vai ser o meu comum, certo? Então, quando eu tiver o meu comum, então o contato que estava aberto antes de eu fazer a alimentação, né, ele estava aberto. No momento que o relé recebe a alimentação ali, ele vai fazer a comutação desse contato, certo? Como assim? Então, o contato que estava aberto fecha e o contato que estava fechado ele abre, certo? Então, ele vai fazer essa troca dos contatos, certo? Contato aberto e contato fechado. O relé falta de fase possui LEDs em sua parte frontal, indicando se ele está energizado ou se está comutado. Então, o que é que ele faz? Ali no painel dele lá, ele vai me mostrar, né, se houve alguma anomalia, se houve algum problema na rede, aí ele vai fazer a atuação, certo? Então, a luzinha no LED lá vai me identificar se o relé está funcionando normalmente ou se ele teve algum problema na falta de fase. Lembrando que ele vai sempre voltar ao normal, né? Quando a fase voltar, ele vai retornar à normalidade, certo? Ele não vai ficar atuado para sempre. No momento que a fase chegar, assim, pode ter sido só
uma oscilação na rede, aconteceu algum problema, né, na rede ali naquele momento, aí ele vai fazer aquela atuação ali, mas ele retorna logo em seguida, certo? Então, se o componente ele tiver assim RST, né, então esse componente aqui ele é considerado como um relé de sequência de fases, certo? Dependendo do fabricante, geralmente quando eles colocam RST é porque eles querem que eu coloque as fases nas suas devidas sequências, ok? Então, se eu não colocar o componente, ele não vai ligar o LED de maneira correta, ele vai dizer que indica alguma anomalia, certo? Então eu terei que colocar as fases na sequência certa, ok? Aí nós temos aqui o ajuste de sensibilidade, certo? Que eu vou ajustar o meu componente, né? A sensibilidade da rede, né? Então ele pode atuar por uma pequena anomalia na rede, sei lá, uma subtensão, baixa tensão. Aí eu faço essa regulagem, quando o dispositivo chegar na posição especificada lá, eu retorno, né, o botão até que ele volte a rearmar novamente, certo? Eu posso fazer isso aí automaticamente, certo? Ele vai ter um LEDzinho de saída, né, que vai me implicar que ele, como motor, aquela saída, né? Então, no caso desse componente aqui, ele tem dois contatos abertos e dois contatos fechados, certo? Porque ele tem 2111, né? O 2111 são os comuns, então ele vai ter o 14 e o 12, o 24 e o 22 que serão minhas saídas, certo? Então lembrando que funciona da seguinte forma, certo? Então quando nós temos assim, a gente fala em contato aberto e fechado, certo? Quando a gente diz que um contato tem 1 e 2, aquele contato ele é aberto. Quando ele tem 3 e 4, ele é fechado, certo? Então isso aí, quando a gente estiver vendo as partes, né, os componentes, a gente vai ver mais em relação a isso aí, certo? Então temos as boias também, né? Por mais que a gente ache boia, mas o que é que boia tem a ver com isso, né? Mas boia também ela é um interruptor, né? Ela é um tipo de equipamento elétrico que vai fazer a atuação e o desligamento, né? Dos componentes, certo? Então a boia ela entra também no, nessa nesse funcionamento, certo? Se eu quiser ligar meu componente, se eu quiser desligar meu componente, eu vou fazer a utilização da boia, certo? Então a boia é um componente que eu irei utilizar também, certo? Então, de alguma forma, as boias, então eu tenho a diferença de boia mecânica, eles dispositivo funcionam por meio de um sensor de identificar a quantidade de água no reservatório, ou seja, esse tipo de boia consegue regular a necessidade de iniciar e também interromper o abastecimento de água, né? Então, a boia eu posso fazer essa flexibilidade, né? A utilização, né? Então, como assim? A boia eu tenho, se eu vou fazer, a gente chega lá, a gente vai ver mais ou menos assim, então eu tenho uma boia inferior e tenho uma boia superior, né? Então, como é que eu posso fazer? Eu posso fazer, então assim como eu posso usar somente uma boia superior para ela utilizar a funcionalidade para ligar e desligar o motor, né? Para não transbordar a caixa d'água, eu também poderei precisar de uma boia para que eu precise que jogar água tipo de uma cisterna. Quero jogar água da cisterna para minha caixa d'água, aí eu utilizo uma boia que vai fazer essa funcionalidade, certo? Então essa boia ela vai jogar água na minha caixa d'água e vai acionar, né? Então coloca as duas boias, elas ligadas em série entre elas, sendo que a boia que fica no reservatório inferior, ela só vai deixar jogar água se tiver água no reservatório, né? Então, tipo, se não tiver água ali na cisterna, ele não vai deixar que o motor funcione a seco. E a boia do reservatório superior, né? Ela vai fazer o desligamento ou religamento da bomba, né? Caso não tenha água na caixa d'água, ele vai fazer com que o motor funcione, mas ainda tem um detalhe: tem que ter água no reservatório inferior para esse sistema funcionar, já que as duas boias estão ligadas em série. E quando a caixa d'água chegar no limite máximo, né, ela vai fazer o desligamento do circuito, efetuando assim
que eu danifique o motor, certo? Então ele vai ter aí essa questão da sua flexibilidade em relação aos meus componentes, certo? Então, enquanto isso aí eu só terei que ter cuidado em, em relação ao que eu estou utilizando, certo? Então, nós vamos ver também a questão dos condutores, né? Então, os tipos de condutores, né? Que nós iremos utilizar em nosso circuito, né? Então teremos os tipos, mais diversos tipos, né? Vamos ver que em comandos elétricos eu não tenho assim uma obrigatoriedade de utilizar uma cor específica para os componentes, né? Já eu posso utilizar todas as cores, né? Assim, eu posso usar uma cor, só duas cores. Ali, se eu quiser facilitar o serviço, eu coloco as cores determinando que um é fase, um é retorno, o outro é neutro, certo? Mas só que vai dar um pouco mais de trabalho para eu estar cortando os cabos e utilizando cabos de cores diferentes. Mas a gente vai ver que isso aí não vai ter esse problema, certo? Então, dimensionamento, né? Então, dos condutores, nós vamos ver como é que é feito o dimensionamento desses condutores, né? Que tipos de condutores que a gente utiliza, certo? Então, a gente vai ver essa questão do dimensionamento dos condutores, certo? Então, em relação à questão aí dos condutores, certo? Aqui. Normas técnicas pertinentes, certo? Então, vamos ver as normas técnicas que se referem ao nosso curso, certo? Então, nosso curso aqui a gente vai ver sobre a NBR 5410, que a NBR 5410 vocês já devem estar afiado a ela, já devem ter conhecimento dela, saber como é que ela funciona, saber como é que se utiliza a NBR 5410, certo? A NBR 5444, né, que essa norma ela foi substituída pela 5880, eu acho, 50, como é isso aí, eu não me lembro muito bem, mas a gente ainda utiliza ela como referência até hoje sobre a questão das simbologias, certo? Então essa é a norma que ela refere-se à simbologia elétrica, né? Então não importa se é só componentes, não, componentes elétricos e componentes eletrônicos tem nela, certo? Então ela tem diodo, tem resistor, tem capacitor, então, né, mas a gente chama que é a norma técnica de simbologia, né? Então, para todos os componentes, então nela vai ter todos os componentes que nós utilizamos no sistema elétrico, certo? Então, disjuntor, comutador, botoeira, sinaleira, certo? Então, a gente vai ver sobre essa norma, certo? A NBR 14039, que é a norma técnica sobre a questão de aterramento para raio, esses casos, certo? E veremos outras normas, né? Tipo a INR, né? A questão INR10, que a gente refere a gente trabalhar a NR12, certo? Que a NR12 é máquinas e equipamentos, certo? Então a NR12 a gente vai ver a questão de como é que a gente utiliza ela na prática mesmo, certo? Na prática essa norma ela vai se referir a como é que eu vou fazer, o tipo de acionamento, os botões de emergência, os tipos de acionamento, ela vai me dizer como deve ser esses acionamentos, certo? Então eu tenho que ter cuidado em relação a essa norma também, certo? Porque quando a gente chegar a essa norma, a gente vai ver que ela é bem específica em relação a essas questões aí, certo? Então eu tenho que ter cuidado quando eu for fazer a utilização dessa norma, certo? Então, porque ela vai me explicar tudo, então eu não posso fazer a utilização de equipamentos de maneira indevida, certo? Então, ela vai me dizer as cores para emergência, as cores de sinalização para máquinas e equipamentos, certo? Então, os tipos de acionamento que eu teria que, muitas vezes, dependendo de onde eu estiver trabalhando, eu precisarei estar com as duas mãos ocupadas para fazer o acionamento
do equipamento, certo? Então, ter cuidado realmente em relação a isso aí, certo? Que é muito perigoso, é por isso que a gente vai ver também essa norma, certo? Que ela vai nos explicar como é que a gente deve fazer a montagem e como deve ser a montagem de alguns tipos de circuito de comandos elétricos e o porquê que a gente deve fazer aqueles tipos de acionamento, certo? Então, realmente ter cuidado em relação a isso aí, que a norma ela vai nos ajudar em relação a esses tipos de componentes, certo? E também vamos ver, certo, pessoal, alguns tipos de software, né, utilizados no sistema de comandos elétricos, certo? Então, nós temos os mais diversos tipos de software, né? Temos o CAD-CIM, que o CAD-CIM a gente utiliza para fazer montagem de circuitos de comandos elétricos, tendo a vantagem que a gente pode fazer a simulação, certo? Então eu posso montar um circuito e simular esse, esse componente no CAD-CIM, certo? E a vantagem maior é essa. Então, além de eu montar um circuito, eu posso montar um circuito de partida direta, partida com reversão, estrela triângulo. é, então, eu posso fazer mais diversos tipos de montagem de circuito, não importa qual seja. Ele tem desde a montagem de circuitos elétricos como pneumáticos, certo? Ele tem também a opção de montar também circuitos pneumáticos. Tem fim de curso, temporizador, etc, certo? Então, o CAD-CIM ele é gratuito, certo? Então, a gente temos ele para computador, certo? Ele é utilizado mais geralmente em computador, certo? Em celular, ele tem mais no computador, ele é mais fácil da gente fazer a utilização pela flexibilidade que a gente tem em utilizar o computador, certo? Então, nesse caso aí, a gente só tem que ter cuidado em relação a esse componente quando a gente for utilizar. Então, a ferramenta é muito boa para a gente utilizar para a montagem de circuitos elétricos, certo? Principalmente comandos elétricos. Tem o Simulrelay, né? O Simulrelay ele tem fácil no celular e ele é utilizado também no computador, certo? Apesar ele tem algumas limitações, certo? Eu posso fazer a montagem e posso fazer a simulação, certo? Então, nesses componentes, então, nesses dois softwares, né, que a gente mais utiliza, eu tenho essa flexibilidade de montar o circuito e fazer o teste, né? Então, posso fazer o teste, simular no próprio componente, né, que ele vai mostrar eu ligando o componente, desligando, certo? Então, eu tenho essa opção aí que é bem mais flexível em relação a isso aí. Então, além de eu poder montar o circuito, eu tenho como fazer a simulação, certo? Então eu monto e simulo se o circuito está funcionando. Ainda tem o Proteus, né, que é outro software que a gente utiliza para a montagem de circuito, tem o CAD Electrical, né, então, entre outros, né, então a gente temos os mais diversos tipos de dispositivo, ok?